Boa noite, boa noite. Eu não tenho assim nenhuma projeção, mas eu fiz cópia porque o livro é raro. Hoje está entre os livros caríssimos e esgotados em todas as línguas que eu andei pesquisando: espanhol, italiano, português, francês e inglês. Os Mortos Nos Falam, da editora Edição, que é uma editora espírita. Esse livro, ele é famoso, digamos assim, porque é de um grande teólogo francês, François Brunner. Ele praticamente confirma o espiritismo do início ao fim. É uma pesquisa, uma bibliografia imensa. O homem é doutorado em algumas universidades, fala várias línguas, conhece perfeitamente o Oriente e o Ocidente. Esteve recentemente no Brasil ao convite do Centro Espírita de Londrina, está com 83 anos aqui. É uma das grandes sumidades sobre o assunto. Os Mortos Nos Falam. Ele chama a nossa atenção como um livro é feito para católicos, para cristãos, para quem quiser ler, para espíritas, que a gente tem que abandonar qualquer ideia preconcebida. Nós tínhamos todos nós tivemos já ideias preconcebidas e que atrapalham na nossa aprendizagem. Eu, graças a Deus, me consegui libertar de todas essas coisas que eu aprendi, que hoje eu acho que tem que ser analisada de outra maneira. É uma pesquisa, tem uma introdução, um corpo de trabalho e uma conclusão. Sempre nas pesquisas a gente termina, por último é a introdução e a conclusão. Então ele diz na conclusão que esse livro é para os vivos deste mundo, para que prestem atenção às palavras dos vivos do outro mundo. E na introdução ele diz que ele escreveu esse livro. Ele escreveu esse livro para tentar derrubar um muro de silêncio, de incompreensão, de dúvidas que se abateu sobre a cristandade. Porque diz ele que a Igreja, através dos tempos, influenciada pelo poder temporal, a começar com Justiniano, em 543, o edito de Justiniano, com o edito de Constantinopla, em 553, com as cruzadas, pequeno parênteses, de vez em quando os terroristas de hoje mandam a palavra cruzadas, que separaram a igreja ortodoxa do Oriente, 1050, por Miguel Celular. E porque as cruzadas fizeram, diz o Papa João Paulo II, eu ouvi ele falar isso no Vaticano, fizeram muito mal à igreja, ao cristianismo. Então diz ele que a igreja deixou de lado a tradição apostólica, a verdadeira tradição cristã, e se apoiou no poder temporal de reis, e nós podemos continuar através dos tempos, que isso foi uma constante. Agora tem um Papa ali que quer separar um pouco, não sei se vai conseguir, mas a coisa está muito complicada, que é um pouco difícil, e recuar é sempre difícil. Sempre é difícil recuar. Bom, então ele escreveu esse livro
para dizer a todos que o leem que o mundo do além existe e que os mortos se comunicam conosco. E de onde vem essa comunicação? Primeiro, ele traz no corpo do trabalho Jürgensen, um técnico muito famoso, inclusive trabalhou em muitas obras na Itália, em comunicações. Jürgensen e Rodiviv, também suecos, também ele é sueco, que ao tentar gravar o canto de um passarinho, começaram a ouvir vozes do além. E essa experiência continuou, aconteceu na Itália com Ferret, aconteceu nos Estados Unidos, e recentemente houve nos Estados Unidos um congresso, não é o autor do livro que diz, mas é esse articulista, o Telefone do Futuro, Pedro Vieira, doutor Pedro Vieira, doutor em comunicações, que justamente confirma as teorias de François Brunner, que, como eles colocaram os telefones para captar o canto dos passarinhos, ouviram as vozes do além. E aqui, esse é um artigo, o Telefone do Futuro, feito por um doutor em comunicações e espírita, que eu tirei de uma dessas revistas aí que o acaso me emprestou. É interessante, não é o meu assunto, mas é o livro. Bom, a primeira parte, então, ele fala das comunicações do futuro. Na segunda parte, ele introduz nosso corpo espiritual como Orígenes e Evagro da Ásia, do ponto da Ásia, diziam como primeiros teólogos do cristianismo. Eles afirmavam, como nós hoje estamos entendendo, nós espíritas, que após a nossa morte, após partir do cordão de prata, o nosso corpo, o seu perispírito, irá viver uma outra vida com uma indumentária própria, que vai se purificando à medida que o espírito evolui, para atingir mundos infindos dessa interna criação. E quais são esses mundos? A consciência de cada um descobre esses mundos. Esses mundos, aonde nós vamos? É um problema de consciência de cada espírito. Não há um lugar. Tempo e espaço não existem mais. Existe um mundo a ser explorado. E até eu coloquei aqui, o mundo é a resultante da nossa consciência, de acordo como nós vivemos, de acordo como nós nos comportamos. Não há, dizer-lhe, lugares diferentes. Todos correspondem ao nosso estado de espírito. Ao teu estado de espírito será reservado um lugar. Eu acredito que é isso também, pelo que entendi. O céu é um estado de espírito. Então, ele diz que o nosso corpo, até como profundo conhecedor, esse padre François Brunner, das tradições orientais, diz que para os orientais estrela significava anjos. Quando nós falamos a estrela de Belém, nada mais era do que um espírito, que os orientais chamavam o espírito de estrelas, que guiava os três reis magos a encontrar
Jesus. E apenas um parênteses, está no livro dele, e Allan Kardec parece que confirma na Gênese esse detalhe que eu estou falando aqui para vocês. Bom, então o nosso corpo é espiritual e não é como a Igreja Católica vem ensinar. Porque a ressurreição da carne, que carne? Qual é o corpo que vai ressuscitar? Quando nós temos 20 anos, 30, 40, então faz esses questionamentos. Como a igreja diz, ele está perdida. Como a igreja está perdida. E depois ele questiona ainda, mas sim, baseado na Igreja Católica, diz Ernesto Pozzano, tem livros aqui desse autor italiano, era ateu esse cara, era ateu, um dos grandes divulgadores do espiritismo na Itália, mas lá é difícil vingar, né? Já viram, né? Diz o Ernesto Pozzano, que era professor de filosofia na Universidade de Turim, grande pesquisador, ateu, um dos maiores divulgadores do espiritismo na Itália, no início do século passado. Pozzano diz que a Igreja Católica adotou a alma que iria esperar o corpo na ressurreição. Porque, segundo a filosofia grega, uma alma não pode existir sem corpo. Diz que é um erro que a Igreja Católica levou e fica difícil recuar. Ele diz que o nosso corpo é espiritual e chega até a dizer, esse livro, que vocês vão ver, a morte que todo mundo fala é uma passagem brilhante do homem. Pode ter, dizer, um pequeno sofrimento, mas o que se acha depois é uma vida esplendorosa, é uma vida feliz, e traz assim uma infinidade de exemplos. Eu trouxe aqui alguns desses exemplos de gravações de vozes e imagens de defuntos, experiência nas fronteiras da morte, muitíssimas, experiências fora do corpo, testemunhas por escrita automática, reencarnação. Sobre reencarnação, diz, embora não seja realmente obrigatório reencarnar, mas é um meio para progredir, para espíritos que quiserem voltar. Acho que é o mesmo pensamento que tem o espiritismo. Então, esse padre, no segundo capítulo, trata do nosso corpo espiritual. E quem lê tem uma outra ideia da vida, muda totalmente o nosso ponto de vista, né? Nós que eu de pequeno fui educado, meu Deus, morte, inferno, todo dia, da meditação da morte, muito depressa chega a teu fim nesse mundo, depois como te prepara, hoje está vivo o homem e amanhã já não existe mais. Era todo dia a gente via isso. Os padres jesuítas aqui na Matriz eram terríveis sobre isso. Medo um cagaço de nós, e depois não é um pecado mortal que vai botar você no inferno. É uma vida que vai botar na sombra. Já a Igreja Católica ensinava que um pecado mortal ia para o inferno. Então esse rapazinho do seminário, por exemplo, de 15 a 16 anos, meu Deus, você sabe como é que é, né? Toda noite ia se confessar, por quê? Era um pecado mortal. Então, quanto complexo, quanta coisa ficou dentro de nós marcada. E a leitura desse livro abre totalmente os horizontes. Esse padre diz que não tem mais tempo, porque sabe, conferência, reuniões, do mundo todo, ele não tem mais sossego depois que começou a escrever esse livro aqui. E as edições dele estão quase todas esgotadas no mundo todo.
Depois de falar da morte, fala de exemplos mediúnicos, de pessoas que acontecem, dos grandes desastres coletivos. Parece que na última vez foi falado disso, eu não pude estar, dos grandes desastres coletivos. Fala do desastre, por exemplo, da Segunda Guerra Mundial, que se encontravam no meio de uma floresta, os soldados e os mortos, um ajudando o outro, procurando um caminho, e logo descobriam que se acendiam perante eles uma nova luz. Fala dos náufragos, do Titanic, inclusive. Fala. Por último, ele traz as pessoas que não se comportaram direito, que estão vivendo nas sombras, alguns testemunhos do tormento, da revolta dessas pessoas. Porém, para ele e para o Espiritismo, lá em cima, existe toda a possibilidade de progredir. Porque nós, com a nossa morte, levamos junto conosco nossas qualidades, nosso temperamento, tudo que nós somos. Praticamente o livro dele é um resumo, assim, sobre a morte e a vida do além, das palavras de, não sei se vocês já viram aquele trecho de Santo Agostinho. Eu aprendi de cor porque eu gosto de... A morte não é nada. Apenas eu passei para o outro lado do caminho. Me dê o nome que vocês sempre me deram. Fale comigo como sempre falaram. Vocês estão vivendo no mundo das criaturas. Eu estou vivendo no mundo superior. Não usem, não utilizem a palavra correta, um tom triste. Sorriam como nós sorrimos aquelas coisas que nos faziam rir juntos. Rezem, sorriam, pensem em mim, rezem por mim, que meu nome seja invocado sem nenhuma ênfase, de tipo nenhum, sem nenhum traço de tristeza, de sombra. A vida significa tudo aquilo que sempre significou. Porque eu estaria fora de seus pensamentos, agora que estou apenas fora de suas vistas? Estou aqui pertinho, do outro lado do caminho. Ei, você que está ali, vai em frente, que a vida é bonita e eterna. Essas são as palavras de Santo Agostinho, que se tira perfeitamente do que escreve este livro sobre a morte e a vida do além. E para completar, eu gostaria de dizer o seguinte. Estou dentro do tempo? Pode ir. Pode ir. Eu quando li esse livro, a gente tem fé, assim, mas a gente sempre fica um pouco... Mas quando eu li esse livro, eu tive a mesma impressão que ele teve. Com essa literatura que eu li, diz ele, com esses exemplos que eu tive pelo mundo, com pessoas que estiveram nas fronteiras da morte, com espíritos que se comunicaram, reacendeu em mim uma chama que estava apagada pelos séculos de dogmatismo. Muito obrigado a vocês. Boa noite.